A primeira vez que eu vi a imagem desse personagem, ainda quando tava naqueles trailers de divulgação, eu já fiquei meio, cara, que parada é essa que tá acontecendo aqui? Porque a gente tem como protagonista um personagem que não tem um rosto humano ou robótico, qualquer coisa desse tipo, de ficção científica, mas nós temos um personagem que tem um rosto de um revólver. Ele tem a cabeça de uma arma, é isso, o rosto dele é uma arma. E essa ideia, eu já posso dizer pra vocês que ela é um tanto quanto inovadora, então já tem essa proposta de inovação, é uma coisa nova, e eu acho que isso já merece um certo ponto só pelo fato de entregar uma coisa não convencional. E talvez por esse motivo ele tenha chamado a minha atenção e também a atenção das pessoas que começaram a assistir. Mas não é somente isso, ele tem algumas características que é da própria história, que fazem do roteiro, né, que fazem dele um anime interessante, e é por isso que eu quero comentar com vocês aqui as minhas primeiras impressões do anime No Guns Life. Nós somos apresentados então ao nosso personagem principal, que é o Inou Juzou. Ele foi um ex-soldado militar que foi transformado no ciborgue, e é por isso que ele tem essa aparência, caso ainda tenha esse questionamento do porquê que ele tem uma arma na cabeça. Então ele foi transformado nesse ciborgue pela corporação Beruhen. Só que depois de um tempo, depois que ele entendeu todo esse processo, que isso era um mar de corrupção e que tinha várias coisas acontecendo dentro daquele meio que eram coisas erradas, ele passou a se distanciar e a não fazer mais parte, não socializar e compactuar com os atos dessa corporação, e ele passou a proteger os estendidos. Mas antes de comentar o resto da história do anime, eu tenho que comentar com vocês sobre a Beruhen e também sobre os estendidos, o que são esses termos. Basicamente, o contexto histórico do anime, ele acontece após uma guerra, que eu não sei que guerra é essa, eu acho que não foi explicado no anime, se foi eu também não prestei atenção. E essa guerra, ela foi, meio que acometeu várias coisas após ela. Uma delas foi a degeneração das partes humanas das pessoas. Então elas ficaram com, algumas pessoas, né, ficaram com alguns déficits. Tipo, não teve o braço, perdeu, na verdade perdeu o braço, perdeu a perna, perdeu um olho. Então teve essa deficiência, as pessoas perderam a habilidade que elas tinham praticamente com todo o seu corpo. Restaram apenas algumas partes do seu corpo, pelo menos as pessoas que sobreviveram a essa guerra. E aí a Beruhen, ela veio para poder sanar as dificuldades dessas pessoas, então ela veio inicialmente como um apoio, como um suporte ali. Então se você perdeu um braço, a gente vai te dar um braço mecânico. Se você perdeu um olho, nós vamos te dar um olho robótico. Então tem todo esse tipo de ajuda que essa empresa forneceu para esse tipo de pessoa. E então eles começaram a ser chamados de estendidos, porque era meio que uma extensão do corpo. Não era o corpo normal, sabe, toda a parte humana, mas era uma parte humana com uma extensão robótica. Então era basicamente isso, e isso é uma observação minha. Por quê? Porque essa é a ideia, entendeu? Não ficou meio explícito se é isso mesmo, mas pelo menos essa foi a compreensão, a percepção que eu tive em relação aos estendidos. Eu acho que foi isso que o anime quis passar. Beleza, então citado isso pra vocês, nós já temos basicamente a premissa do anime, que é um personagem que tem uma cabeça de arma, que depois de um tempo, após a guerra, ele desistiu da corporação a qual foi chamado, que transformou ele em um ciborgue e apagou as memórias dele. Então ele luta em busca da recuperação dessas memórias, ou pelo menos para entender quem apagou e por que apagou. E ele começa a proteger os estendidos, que é uma espécie de pessoas que foram consertadas, né, que tiveram uma nova chance de vida, né, de continuar vivendo pela uma corporação chamada Beruhen. Mas beleza, só para continuar aqui, e eu já vou finalizando esse vídeo aqui, a gente teve um incidente que mostrou basicamente o porquê dessa versão do Inui, né, do Juzo com a Beruhen, que foi quando teve um personagem específico que apareceu e teve toda uma explicação do que estava acontecendo, porque ele tentou salvar uma criança de um orfanato, mas parece que a criança era ele mesmo, mas a Beruhen estava começando a trabalhar em robôs
que fossem controlados por pessoas, mas à distância, de uma forma remota. Então não tinha mais, pelo menos, aquela visão e aquele objetivo de salvar as pessoas, mas agora era a construção de máquinas. Para que motivo? Talvez para guerras, talvez para coisas piores, eu não sei. Então o Juzo, quando viu isso, ele entendeu que isso era uma quebra na lei de um regimento que eles tinham, que não poderiam interferir, e a Beruhen estava interferindo e ferozmente em relação a essa lei. E não tinha como aferir isso de uma forma senão negativa, e muito negativa, e o Juzo começou, nesse primeiro episódio pelo menos, se revoltar e entrar na linha de frente, entrar diretamente para poder combater. E teve até um combate com uma das personagens, né, uma das pessoas que estão infiltradas na Beruhen, que se passava por uma freira, e eles construíram uma espécie de orfanato, tudo uma fachada para poder enganar as pessoas, né? E teve essa luta entre eles que eu achei bacana, que essa pessoa era uma estendida, só que era uma estendida meio convertida, sabe? Foi tomada pela filosofia da Beruhen, pelo menos dessa nova filosofia da Beruhen. E nesse momento essa foi a parte onde foi explicado muitas das coisas que a Beruhen estava fazendo, e momentos depois teve a cena em que o Juzo pira de vez, surta, e aí mete um socão lá no trem que estava carregando o personagem que eu acredito que vai ser importante nessa história. Basicamente foi isso que aconteceu nesse primeiro episódio, e a premissa do anime é essa. Então eu considero No Guns Life um anime interessante, a tal ponto que vale a pena você acompanhar, mas eu não sei se eu vou acompanhar, porque é interessante, mas não é o estilo de anime que me agrada. Mas é interessante, e eu acho que vale a pena para as pessoas que são adeptas mais a esse tipo de animação acompanhar. Bom, galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe fazer, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu enviar futuramente, beleza? E aqui na descrição tem um link lá para o perfil do Instagram, e também tem um link do sorteio para você participar e poder ganhar, quem sabe, o volume 1 do mangá de Tokyo Ghoul RE. Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, é nóis, valeu, falou e tchau!